É tão simples quanto isto. Ora bem, a grande pergunta é: não há portugueses, há Portugal, ou não há Portugal, há portugueses? Eu acho que não há Portugal sem portugueses e não há portugueses sem Portugal, quer dizer, sinceramente, quer dizer, Portugal é uma ideia e daí vêm os portugueses. Mas se não houver ninguém para defender essa ideia, Portugal desaparece. Calorosas saudações, e sem portugueses não há Portugal, e sem vocês não há likes neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos não aos 80 mil, já lá chegámos, vamos aos 90 mil. Portanto, meus caros, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. E relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter diretamente, já com o código escrito, tudo prontinho e direitinho, através do segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Nuno Rogério fez uma espécie, um ensaio intelectual da sua parte sobre aquilo que considerava ser português, as necessidades de entrada de imigração ou não em Portugal. Portanto, sem mais demoras, vamos ver aqui este segmento. Eu, por exemplo, ninguém tem a ver com a minha vida, mas eu, por exemplo, sou casado com uma cidadã portuguesa que originariamente era croata. E que teve, obviamente, que mostrar muitas coisas para além de ser naturalizado pelo casamento, teve que mostrar conhecimento da língua portuguesa, da cultura portuguesa, ligação à comunidade. Porquê? Porque é preciso que a pessoa que, por exemplo, tenha depois acesso a este bem precioso, que é um passaporte português, que possa mostrar que não está a usar a sua cidadania como uma mera peça de mercadoria. Porque há uma das grandes suspeitas que neste momento existe, que é de que algumas pessoas querem se tornar cidadãos portugueses apenas, por exemplo, para poder circular em Schengen de uma forma legal ou mais ou menos legal, com negócios legais ou mais ou menos legais. Já vamos à questão das redes que falámos ali no princípio. Só antes de deixar o Nuno Rogério concluir, isto, enfim, eu percebo porque é que ele utiliza a palavra suspeitas, não é? Porque, como é que eu ia dizer, concretamente, perentoriamente ainda não foi declarado que há esse problema, mas as pessoas sabem que existe, obviamente. Aliás, eu fiz agora um vídeo no primeiro canal, vocês podem ver a última reportagem da Ana Leal, estivemos a analisá-la, e a realidade é que uma das pessoas que foi entrevistada nessa mesma reportagem era um cidadão brasileiro, disse que estava única e exclusivamente em Portugal para adquirir documentos e que depois se ia embora para poder circular livremente no espaço Schengen, mais concretamente para ir para a Suíça, que era mais fácil porque tinha o passaporte português. Portanto, é o que é. Portanto, a grande questão é saber que condições é que devem ser preenchidas para uma pessoa que não é cidadã originária passe a ser cidadã superveniente. E eu diria que são estas circunstâncias que eu há bocadinho referi em relação a uma pessoa que adquire pelo casamento, que é, no fundo, conhecer a língua, a questão de adaptar-se ao modo de vida português é algo ambíguo que eu não traria para a discussão, porque saber o que é o modo de vida português, quer dizer, cada um de nós tem um modo de vida. Nós regemos por leis, é preciso, obviamente, que essas leis sejam aceitas, regemos por uma Constituição, é preciso que essa Constituição seja aceita, mas o mais importante para mim é a língua. A língua para mim é o mais importante. Quer dizer, eu não concebo um português que se torne cidadão, não sendo cidadão de origem, e que não conheça a língua portuguesa. Conhecer a cultura, conhecer a cultura depende de quantos portugueses de origem é que leram verdadeiramente os Lusíadas, não é? A questão da cultura não é uma questão tão importante, mas o conhecer a língua é muito importante. Concordo e não concordo. Concordo que na questão linguística é mais importante do que a questão cultural, até porque uma leva à outra. Acho que é complicado alguém estar dentro da cultura portuguesa sem sequer falar português. Não vou dizer que é impossível, mas acho muito complicado. Agora, percebo a importância da língua, claramente aí concordo plenamente. Agora, quando olhamos para a parte cultural, eu não tiro da equação. Compreendo, no entanto, o porquê do Nuno Rogério colocar isto em equação. O facto da menor importância da cultura, que eu discordo, atenção, mas percebo o porquê. Porque é mais difícil de mensurar, é mais difícil de medir. Enquanto que linguisticamente eu consigo perceber de forma quase matemática que alguém fala ou não fala português ou fala português assim, nós conseguimos perceber. Culturalmente, como a cultura é algo mais líquido, mais maleável, é mais difícil perceber isso, não é? Mas eu posso dar aqui alguns exemplos e até posso dar exemplos de outros países onde a cultura consegue ser medida comunitariamente. O Liechtenstein, por exemplo, para se adquirir a nacionalidade, permite que um dos mecanismos para tal, creio que é no Liechtenstein que acontece, mas podem verificar,
Um dos mecanismos para tal, para ajudar nesse processo de naturalização, é a comunidade envolvente votar favoravelmente ou dar um parecer positivo, quase como uma carta de recomendação, para que a pessoa seja naturalizada. Por exemplo, se uma pessoa vem para cá e se inscreve no clube de futebol, no clube do ténis, do basquetebol, do remo, seja o que for, as pessoas da comunidade em questão podem dar um parecer positivo a isso. As pessoas do café a que essa pessoa vai, do restaurante a que essa pessoa vai, do ginásio a que essa pessoa vai, na sua própria comunidade. Também posso dar outro exemplo de algo que não estava na lei até há alguns anos, mas devido a dinâmicas provenientes de imigração, foram alteradas e até com alterações na lei. O facto de, por exemplo, hoje em dia já ser proibido na lei ouvir música aos altos berros nos autocarros e na praia. No Brasil é muito comum ouvir-se música, e eu tenho subscritores brasileiros, eles irão confirmar isto sem problema absolutamente nenhum, é o que é, realidades culturais diferentes. No Brasil é muitíssimo comum ouvir-se música aos altos berros na praia. Aqui em Portugal não é. As pessoas detestam isso. Detestam. 90 e tal por cento da malta detesta. Estar na praia para estar na boa, tranquilo e não sei o que mais, não é para estar a ouvir a música dos outros, que, diga-se de passagem, muitas das vezes nem é assim muito interessante. E, portanto, isso a partir de determinada altura, esse modus vivendi cultural português, de estar na praia mais tranquilamente, sem música, sem barulheira, não sei o quê, ao contrário de outras realidades, levou a que na lei tivessem que ser feitas alterações a nível legal para consagrar essas alterações que vieram da parte cultural. Posso dar outros exemplos também. Nós portugueses somos muito afetivos. Nós cumprimentamos, se for um homem ou uma mulher, eu cumprimento uma mulher com 2 beijinhos, as mulheres cumprimentam um homem com 2 beijinhos, enfim, damos muitos abraços, somos um povo bastante de toque. Os povos latinos são assim. Os povos de leste, não tanto. E portanto, às vezes há essa diferença de realidade. Quando uma pessoa vai para o leste europeu, às vezes a cumprimentar pessoas, e já me aconteceu a mim quando estou no leste, cumprimento pessoas assim, às vezes até em contexto mais informal, para eles é estranhíssimo dar 2 beijinhos, ou seja, são questões culturais e modus vivendi que afetam. Obviamente que esta segunda não vai transportar para questões legais, como é óbvio, mas o que eu estou a dizer é, em termos de adaptação, se há uma sociedade mais recatada, em termos de afetos em público, por exemplo, seja o que for, ou em termos de cumprimentar alguém, nós fazemos um esforço para nos adaptarmos culturalmente a isso. Ou seja, há pequenas coisas que a nível cultural nós podemos colocar, eu dei o exemplo da música na praia aos altos berros, dos cumprimentar com 2 beijinhos, seja o que for, tudo isso são questões culturais que às vezes nós nem pensamos bem nelas, mas que fazem muita diferença na interação pessoal e na experiência que nós temos no dia-a-dia, não é? Portanto, deixo aqui estes 2 pontos até para reflexão da vossa parte, se quiserem, obviamente. E, obviamente, que é preciso ligar-se a pessoa à comunidade. Quer dizer, uma pessoa que diga, eu estou aqui só por acaso para fazer negócio, é uma pessoa que, claro, liminarmente não quer ter nenhuma ligação à comunidade. E, portanto, estes processos são processos delicados que têm que partir do princípio de que a pessoa que adquire a cidadania o faz de uma forma voluntária e porque tem interesse em ser português. Não interesse comercial, mas interesse em adquirir a cidadania. Porque a cidadania não é apenas um direito, é também um dever. Quer dizer, a cidadania constitui uma forma de nós criarmos deveres com o Estado que é Portugal. Eu agora estava-me a lembrar de um famoso poema, que era um poema satírico, do Almada Negreiros, sobre o Camões e sobre o famoso naufrágio do Camões e o salvamento dos Lusíadas, em que a certa altura se diz assim: não há Portugal, não há portugueses, há Portugal. Ora bem, a grande pergunta é, não há portugueses, há Portugal, ou não há Portugal, há portugueses? Eu acho que não há Portugal sem portugueses e não há portugueses sem Portugal, quer dizer, sinceramente, quer dizer, Portugal é uma ideia e daí vêm os portugueses, mas se não houver ninguém para defender essa ideia, Portugal desaparece. Claro. Portanto, a ligação entre Portugal e os portugueses parece-me ser uma ligação simples e ao mesmo tempo complexa. Mas passamos agora ao... Quero só fazer um comentário porque ele vai mudar o raciocínio e eu acho que isto representa muito bem, talvez, como eu mencionava, daí eu também perceber o que o Nuno Rogério menciona relativamente à cultura, essa dificuldade em medir, mas eu acho que isto é o princípio basilar que pode fazer aqui uma unificação, porque isto é um debate que tem que existir, não é? Portanto, colocarmos ideias para cima da mesa. E o facto de Portugal é uma ideia, não é? Portanto, se quiserem colocar isto mesmo do ponto de vista básico, o Afonso Henriques teve a ideia de expandir território e de se separar
daquilo que era o regime anterior em Portugal, vamos colocar aqui em termos modernos, não é? Portanto, isso partiu de uma ideia inicial, mas ele precisava de portugueses, no caso, que quisessem defender essa mesma ideia. Mas também há outras questões. As questões de identidade, não é? As questões de sangue, portanto, daí a lei da nacionalidade também ter um caráter sanguíneo, não é? Portanto, passar de pai ou mãe para filho. Portanto, há aqui vários aspectos que têm que ser colocados em cima da mesa, mas a parte basilar é isto. Há uma ideia que nós temos daquilo que é Portugal, mas para essa ideia ser defendida é preciso portugueses. Daí ser muito importante perceber a quem é que se dá ou não a nacionalidade, de que forma é que se dá e porquê é que se dá. Também é um debate importante que eu acho que temos que começar a ter. Porquê é que se dá a nacionalidade? Ponto importante. O terceiro ponto, que é a questão dos residentes, a chamada imigração e o asilo. Como sabes, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que nos aparece aqui, foi dissolvido, depois foi transformado na AIMA, vamos ver aqui, e esta transformação causou grandes perturbações no que toca à questão da residência e das autorizações de residência. Quer dizer, tu hoje não há dia em que não tenhas escândalos relacionados com os processos lentos nesta questão. É importante sabermos se a agência que trata destas questões é uma agência meramente burocrática, se deve ter também tarefas de proteção de fronteiras, se deve ter tarefas de segurança ou não. Eu acho que tem que haver um problema de segurança que é administrado por alguém, tem que haver um problema de integração e migrações que tem que ser administrado por uma agência como a AIMA. Mas nós ainda estamos num processo que está longe de ser concluído. Continua a haver muitos problemas. Agora, se me perguntares assim, quais é que devem ser os critérios para adquirir a residência? Já não a cidadania, já não a nacionalidade, mas a residência. Eu diria que é o tempo em que nós dizíamos qualquer pessoa que entra bem e depois logo se vê. Não pode ser. Quer dizer, eu não posso estar a abrir uma porta levando pessoas para a miséria e levando pessoas para formas menos dignas de vida. E, portanto, o Estado tem que mostrar responsabilidade. E esta responsabilidade, para já, começa com uma coisa. Até agora, Portugal ainda não formulou uma lista estratégica de quais são, por exemplo, as profissões que seriam necessárias ser preenchidas por pessoas que em Portugal não as podem preencher. Isso é a primeira coisa. Ainda não tive acesso, porque ela não existe, a uma lista científica sistemática sobre. São essas as profissões que Portugal precisa. Uma coisa é dizer num debate, são todos precisos. Não. O princípio da necessidade é muito importante na concessão da residência. Antes de irmos aqui para o raciocínio final do Nuno Rogério, 100% de acordo. 100% de acordo. Há países onde isso já começou a ser feito. Aliás, direto ou indiretamente o que se está aqui a pedir é um sistema de cotas a nível de necessidades profissionais. Ou seja, o país necessita de X trabalhadores para o setor agrícola, X trabalhadores para o setor do comércio, X trabalhadores para o setor tecnológico, seja o que for, e a partir daí é preciso verificar qual é que é a oferta de trabalho existente para a procura que o país tem. E a partir desses dados, fazer uma regulação controlada das pessoas que entram, das que saem, seja o que for. Isso não tem acontecido até agora e depois, eu até ia interromper, mas deixei mesmo concluir o raciocínio, porque se isto não acontece e não tem acontecido, tem sido uma rebaldaria grande, acontecem casos e situações e circunstâncias como as que têm acontecido nas barracas em Louros, no bairro do Talude, onde vem muita gente que veio, não só, atenção, mas veio agora uma vaga de muita gente, muitas pessoas dos países da CPLP e dos PALOP, e que ao chegarem ali não havia propriamente promessa de contrato de trabalho, não havia uma habitação garantida e, portanto, ficaram a viver em barracas porque as rendas em Lisboa estão caríssimas para os nacionais. Imaginem de quem vem de países com realidades económicas muito mais humildes do que este de Portugal. Portanto, algo que tem que começar a acontecer é que aqui em Portugal tem que se começar a formular estas cotas que o Nuno Rogério aqui diz, mas eu colocaria outra coisa também em cima da mesa. É preciso aumentar o nível salarial em Portugal. Obviamente que aumentando o nível salarial também podemos experienciar um pouco de inflação conjuntural, porque ao aumentar salários também estamos a aumentar os custos de produção, obviamente, portanto é preciso ter isso em mente, mas é preciso aumentar a capacidade salarial em Portugal, porque se não há o aumento da capacidade salarial em Portugal, não há possibilidade de reter mão de obra qualificada, nomeadamente dos jovens. Portanto, isso tem que ser uma prioridade neste exato momento. Ora, o que está a acontecer a nível de imigração
é uma promoção completamente desregulada, é a promoção de uma economia baseada em baixos salários, porque muitos empresários exploram esses mesmos imigrantes, fazendo com que esses mesmos empresários não sejam obrigados a aumentar os salários. Logo há um círculo vicioso aqui a acontecer que não promove o crescimento de forma direta ou indireta dos salários em Portugal, levando a que os cidadãos portugueses, jovens qualificados, que supostamente ganhariam mais dinheiro, imigrem porque aqui não vão ganhar mais dinheiro. E portanto é preciso colocar aqui talvez um determinado aspecto. Além das cotas, quando essas cotas estiverem cumpridas e preenchidas, caso se tenha que aumentar, ou se tivermos efetivamente mão de obra a vir para aqui para Portugal, é preciso garantir que, estando todas as necessidades a nível de emprego cumpridas, caso haja um bocadinho de excesso ali ou acolá, ou possamos ir buscar mão de obra muito qualificada, seja o que for, é preciso garantir que em determinados casos o nível salarial esteja acima do salário médio nacional, com a promessa de contrato de trabalho. Não em todos, obviamente, porque há ramos onde os salários são mais baixos, sempre existirá, atenção, mas para determinados ramos é preciso garantir que o nível salarial médio está acima do salário médio em Portugal nessas promessas de contrato de trabalho, porque senão vamos continuar uma economia completamente periférica, sem capacidade de adquirir mão de obra qualificada. Para isto acontecer é preciso muito mais agilidade fiscal para os consumidores, reduzir os impostos fiscalmente, obviamente passa a redundância, mas gravemente no bom sentido aos trabalhadores e significativamente às empresas, porque senão não há margem para se fazer aquilo que eu estou aqui a propor. Mas deem-me o vosso parecer também nos comentários. O segundo princípio que me parece importante na concessão da residência, a questão da possibilidade de sobrevivência económica. É evidente que uma pessoa pode adquirir um emprego e depois perdê-lo, sem dúvida. Sim, mas à partida temos que ser muito claros. As pessoas que entram têm que ter pelo menos uma promessa de emprego. Esse é o segundo ponto, parece-me importante, é hoje a regra comum em todos os países da Europa e acho que também tem que ser a regra em Portugal. A questão diferente é a questão do asilo. Quer dizer, nós podemos ter que deixar entrar em Portugal pessoas que necessariamente precisam da nossa ajuda porque estão a ser perseguidas. Agora, isso parece-me que não deve haver discussão sobre esse assunto. Portugal já precisou de usar este recurso noutras alturas do mundo, em que Portugal também tinha pessoas que precisavam de ser protegidas e há pessoas que precisam de ser protegidas. Mas essa proteção tem que ser provada. A necessidade de proteção. Quer dizer, eu não posso pura e simplesmente dizer aqui, olha, eu estou a ser perseguido porque há uma pessoa no meu país que não gosta de mim. Não, quer dizer, tem que haver aqui também uma prova. Portanto, a grande questão é de não deixarmos isto ao critério a olho, mas haver um critério objetivo de necessidade. E termina aqui. Eu diria que concordo praticamente com tudo. Nesta parte final, queria só acrescentar que também acontece às vezes pessoas que vêm de fora, que chegam aqui sem documentação e que se calhar são de outro país qualquer que não está em guerra ou em situação de fuga para procurar asilo e dizem que são de outro país que está em guerra ou em situações em que há efetivamente refugiados e que dizendo que são desse país adquirem o estatuto direto ou indiretamente de refugiado. Mas são questões diferentes. Uma questão é a parte de refugiado, quem está infelizmente a fugir de uma guerra devido à situação trágica do seu país, e isso é uma situação que tem que ser vista com outros olhos, concordo plenamente, e depois outra questão é a questão da imigração, não é? Portanto, são duas situações dispares, uma por questões de sobrevivência, outras por questões económicas, portanto poderemos dizer que está relacionada, certo, mas não são a mesma coisa, são coisas diferentes e que têm que ser separadas. No modo geral, concordo 100% com o Nuno Rogério, diria só ali naquela parte da cultura em que eu aprofundei um pouco mais nas questões que devem ser vistas como questões culturais em si em Portugal. Aí terei alguma divergência na interpretação, mas na prática não é significativo. Mas mesmo se discordássemos, a base parece-me unânime, é uma explicação muito interessante, não tanto do ponto de vista de pormos já uma resolução em cima da mesa, mas é muito importante que este debate comece a existir na sociedade portuguesa mais nestes moldes que o Nuno Rogério está a colocar, no sentido em que não é uma peixeirada para ali ou para acolá, temos aqui efetivamente densidade intelectual e propostas em cima da mesa para resolver um problema que coloca a Europa e Portugal com alguns problemas que têm que ser resolvidos. Isto parece-me conteúdo construtivo. Mas digam vocês a vossa opinião nos comentários, o que acham sobre isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.